Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós sabemos que o dia próprio dessa solenidade é no dia 29 de junho, que é o dia em que se celebra o martírio de São Pedro e de São Paulo, que deram seu testemunho de fé no ano de 67 depois de Cristo, debaixo do reinado de Nero, o imperador cruel. São Pedro morreu crucificado e foi sepultado ao lado do circo de Nero, nas margens da rua chamada Via Aurélia, aos pés de uma montanha, um pequeno morro chamado Monte Vaticano. Então hoje, onde é a Basílica de São Pedro, lá em Roma, é o lugar da sepultura de São Pedro, na Via Aurélia, perto do Vaticano. E São Paulo foi decapitado e foi sepultado numa outra rua, numa outra via, a Via Ostiense, onde hoje é a Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma. Esses dois apóstolos deram o testemunho da fé. E o Evangelho de hoje nos recorda o que é que isso significa. Vejam, a Igreja de Cristo, ela é edificada sobre a fé dos apóstolos. Vamos entender o que é isso. Vejam só. Deus criou a humanidade se perdeu através do pecado, agora é necessário salvar a humanidade. Como é que isso é possível? Bom, só tem um jeito, né? Você tem a humanidade, vamos supor, tem aí 7 bilhões de pessoas no planeta, então agora nós precisamos salvá-los. Nós precisamos pegar esta salvação que Jesus conquistou para nós na cruz e precisamos agora aplicar nas pessoas. Aplicar os frutos dessa salvação. Então, se você tem 7 bilhões, você vai lá e começa, né? E transmite a fé para um, batiza, pronto, já tem 7 bilhões menos 1. Aí transmite a fé para outro, batiza, já tem 7 bilhões menos 2. E você vai assim fazendo o povo de Deus, o corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja. A igreja é feita de pessoas que vão sendo separadas. Não porque deixam de fazer parte do mundo, não é isso. Mas começa a haver um diferencial. Começa a haver alguma coisa que distingue. Tá? Então aqui é importante a gente ver, o próprio Jesus disse isso. Vocês pensam que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, é uma batalha. Sabe por quê? Porque do outro lado tem Satanás com os seus demônios que não querem que isso aconteça. Então existe uma fronteira, meus queridos. Isso aqui é uma batalha de conquista. Você vai conquistando terreno para um lado ou perdendo terreno. Vai aumentando o número daqueles que estão salvos, que estão na igreja, ou você vai perdendo o número daqueles que estão salvos e que estão na igreja. Esta é a realidade. Existe, vejam só, nós precisamos compreender que existe uma fronteira entre igreja e mundo. Agora, seria simples se essa fronteira fosse assim. Tem uma fronteira entre igreja e mundo, então aqui está o Padre Paulo, eu estou dentro da igreja, aqui está a fronteira e está lá um pagão que está fora da igreja. Seria simples. Mas não é mais complicado do que isso. Porque a fronteira da igreja passa dentro de mim. Ou seja, eu já sou igreja. Eu tenho fé.
Eu já sou batizado. Eu, pelo menos diante de Deus, a minha consciência, acho, né? Minha opinião firme é que eu estou em estado de graça. A minha consciência não me acusa de estar em pecado mortal. Mas, dentro de mim, aqui é que é o drama, ainda tem coisa mundana. O problema é esse. O problema é que tem mundo dentro de mim. A fé ainda não conquistou todos os territórios da minha alma. A fé ainda não conquistou, principalmente aquelas províncias rebeldes chamadas paixões. Quantas vezes você fez meditação sobre a paixão de Cristo na cruz? Jesus paciente, carregando a cruz até o Calvário, e alguém te faz alguma coisa de irritante, e você impaciente, chuta o balde, pum, não quer saber. Mas você sabe que você tem que ter paciência. No entanto, tem uma província rebelde aí que ainda quer, né, fazer justiça. Você sabe que você tem que ser puro, casto, santo, fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo. Mas vem aquela tentação e você vê que aquela província rebelde começa a pular dentro de você. Você sabe que você tem que ser humilde, porque Deus é Deus e você não é nada. Alguém faz um elogio e você abre a cauda do pavão, se achando, né, muito importante, vaidosamente melhor do que os outros. Vejam como vai acontecendo que dentro de nós, embora nós façamos parte da Santa Igreja de Deus, a coisa ainda é trabalhosa, porque é uma luta. O centro da minha alma, o núcleo da minha alma já é igreja. E se eu morrer agora, em estado de graça, espero em Deus, nosso Senhor, ninguém pode me dar essa certeza de forma absoluta, a não ser que haja uma revelação de Deus, né? Mas, pelo menos no meu pobre e miserável julgamento, espero em Deus, nosso Senhor, que eu esteja salvo. Tranquilamente. Na minha consciência, a minha consciência não me acusa de pecado mortal. Se a minha consciência me acusasse de pecado mortal, eu não estava aqui celebrando missa. Simples assim. Eu ia procurar um padre para me confessar, né? Mas eu sei que eu não sou como São Pedro e São Paulo. Eu sei que eu ainda não estou naquela santidade de quem derrama seu sangue e renuncia tudo por amor a Cristo. Então eu confio em Nossa Senhora, confio em Nosso Senhor, que Ele não me mande uma aprovação, e não manda, uma aprovação maior do que as minhas forças, né? Porque eu sei que tem um campo de batalha dentro de mim. A fronteira da igreja. Então a nossa missão é, claro, evangelizar, conquistar mais irmãos, para trazê-los para a fé da igreja, mas é também expandir os territórios da fé dentro de nós. A luta é externa e é interna. São dois frontes, são dois lugares onde nós precisamos lutar. Nosso Senhor Jesus Cristo garantiu a São Pedro que quem permanecesse firme nesta fé, ancorado nesta fé,
as portas do inferno não irão prevalecer. O que está por trás dessa comparação, essa metáfora de Jesus aqui? Vocês estão entendendo que o que nós estamos fazendo aqui é uma metáfora, né? Metáfora quer dizer o quê? Uma comparação. Estou falando de território, fronteira. É uma comparação. Para você entender, na sua imaginação, conseguir entender o que é que eu estou dizendo. Pois bem, Jesus usa uma outra comparação. A comparação como se a igreja fosse uma cidadela, uma cidade forte, uma cidade amuralhada, com uma muralha de defesa. É a fronteira. E do lado de fora, o inferno com as suas forças querendo invadir. E onde é que o inimigo tenta entrar na cidadela? Bom, na muralha sólida, difícil, né? Difícil você querer derrubar a muralha. Então, onde é que todo mundo atacava? Nas portas. As portas da cidade. E era ali que ficava concentrado o exército. Então, as forças de uma cidade ficam nas portas. Nas portas da cidade estão os melhores soldados, estão os maiores guerreiros, estão as forças, né? E quando você vai invadir uma cidade, é ali que então os inimigos vão lá com o ariete, com uma tora de madeira, pum, para bater na porta, para tentar derrubar a porta. Nosso Senhor Jesus Cristo garantiu que nos daria defesa. Non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Vejam, existem momentos da história da igreja em que parece que nesse jogo, nessa batalha, a igreja de Cristo, né, vai perdendo, vai ser derrotada, vai ser aniquilada. Mas nós temos uma certeza: non prevalebunt. Vejam, eu tenho, assim, não é pena, né? Mas assim, eu sinto muito pelos demônios e as pessoas do mal, porque eles se puseram uma missão impossível. Eles querem acabar com a igreja de Cristo. Mas nós sabemos por fé certa e inabalável que isso não acontecerá. A igreja de Cristo não será destruída. Pode ser que ela, em um certo momento, pareça ter sido destruída aos olhos dos homens. Como no Sábado Santo, parecia que Jesus tinha morrido definitivamente para sempre e não mais ressuscitaria, e que a igreja tinha sumido da face da terra. Quando a pedra rolou sobre o túmulo de Cristo no Sábado Santo, parecia que estava tudo terminado. Mas nosso Senhor disse, non prevalebunt. E de repente, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado. Então nós sabemos, meus queridos, que nós temos essa certeza. Onde está então o drama de nossas vidas? O drama das nossas vidas está em nós permanecermos fiéis, verdadeiramente fiéis até o fim. Porque a pergunta não é quem vai vencer. Essa pergunta já está respondida. Nós sabemos quem irá vencer. Venceu o leão de Judá. Venceu Jesus. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vence, reina e impera. Nós sabemos quem venceu e quem vencerá. A pergunta é, de que lado você vai estar quando ele vencer?
pergunta não é se Jesus vai vencer, mas se você vai estar do lado dele quando ele vencer. Portanto, caia o mundo. Podem despencar as maiores torres e bastiões. Nós sabemos, Cristo vencerá. Cristo vencerá. Se nós permanecermos na fé dos apóstolos, é isso que distingue. É essa a realidade. Vamos supor, só para você entender por que essa coisa da fé, essa realidade da fé é tão importante. Vamos supor, você, católico, com fé católica, Deus não permita, mas vamos supor que você cometa um pecado mortal. Ao cometer um pecado mortal, você não deixou de ser membro da igreja. Você ainda é membro da igreja. Se você morrer em pecado mortal, é claro, você irá para o inferno e aí no inferno deixará de ser membro da igreja. Mas aqui nesse mundo, se você ainda tiver fé, ou seja, você batizado, se você permanecer na fé, você ainda é membro da igreja, por mais que você tenha cometido algum pecado mortal. Os pecados mortais não tiram a pessoa do corpo de Cristo. A não ser que você cometa um pecado mortal. O pecado contra a fé. Ou seja, de deixar de crer. Aí é um pecado mortal. Se você deixar de ter fé, acabou. Você está fora. Para voltar a ser membro do corpo de Cristo, você precisa recuperar a fé. Não é possível ser membro do corpo de Cristo sem fé. E que fé? A fé dos apóstolos. Creio em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu tenho em vista uma coisa bem específica, que é a seguinte: você está aqui, sentado nos bancos dessa igreja. Você está aí, ouvindo essa pregação no YouTube. Pergunta, faça exame de consciência. Você é membro da Igreja de Cristo? Ou seja, você crê em tudo. Tudo quer dizer tudo exceto o nada. Você crê em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica? Ou você está escolhendo artigos de fé? Você está dizendo assim: não, isso daqui que a igreja ensina, eu creio. Já isso daqui, eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. Isso eu creio, isso eu não creio. Se você está fazendo isso, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dar uma notícia tremenda. Você não tem fé. Você não é membro da Igreja de Cristo. Só é membro da Igreja de Cristo quem crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, lhe revelou, e nesta fé eu quero viver e morrer. Isso quer dizer o seguinte, que existem artigos de fé. Por exemplo, tem coisas que você não é obrigado a crer, porque não faz parte do depósito da fé, do tesouro da igreja, que é a fé obrigatória. Por exemplo, eu creio firmemente que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Mas pode ser que alguém não creia. Não é obrigatório você crer que Nossa Senhora apareceu em Fátima.
Por quê? Porque uma aparição em Fátima não faz parte do depósito da fé. Não faz parte dos artigos do credo. Eu creio, por quê? Por que é que eu creio? Pelos motivos de credibilidade humana. Ué. Teve um milagre, 70 mil pessoas viram um milagre, o sol girou, as pessoas que estavam molhadas de repente ficaram enxutas. Pessoas que estavam doentes ficaram curadas. Etc. Tudo isso me leva a crer. Mas se você é cético com relação a isso, você não precisa crer nisso. No que é que você precisa crer? Você precisa crer nos artigos de fé que são dogma da Santa Igreja Católica. E qual é o dogma? Por exemplo, o dogma é que Nossa Senhora é Imaculada, que ela é a mãe de Jesus, que ela é sempre virgem, que o filho dela é Deus que se fez homem, que o filho dela morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Tudo isso é fé católica, inabalável. E que ele deixou o poder de aplicar a virtude, a força da sua cruz nos bispos e sacerdotes. Que um sacerdote, quando senta no confessionário e perdoa os pecados, é o Cristo que perdoa. Você é obrigado a crer nisso. Você não pode dizer, eu sou católico, mas eu confesso direto com Deus. Se você faz isso, você não tem fé. Você não pode se dizer, eu sou católico, mas ali na Eucaristia não é Jesus de verdade. Aquele é só um símbolo. Não é, aquele pão e o vinho não é o Cristo de verdade ressuscitado. Você não pode ser católico de verdade e dizer que na missa não há a renovação do sacrifício da cruz. Um católico tem que crer que o padre é verdadeiro sacerdote oferente que renova o sacrifício do único e eterno sacerdote Cristo na cruz. A missa é isso. Essas coisas foram definidas dogmaticamente pelos concílios, pelos papas, ao longo dos séculos. E isso é dogma de fé. Você precisa crer em tudo isso. Mas padre, eu não estudei direito, como é que eu faço agora? Eu estou perdido. Não, você não precisa. É bom estudar, pelo amor de Deus. Você precisa estudar porque é bom estudar e é necessário você ter conhecimento cada vez maior. Mas para que você faça o ato de fé, você precisa simplesmente dizer o seguinte: eu creio na autoridade do Cristo que revela. Porque Deus não engana. Deus não se engana e não engana ninguém. Então, se Jesus ensinou, eu creio em tudo o que Jesus ensinou. E eu creio que tudo o que Jesus ensinou não está perdido lá no tempo, 2000 anos atrás, nem em alguma biblioteca perdida que os arqueólogos têm que descobrir. Não. O que Jesus ensinou está na sua igreja viva, no corpo místico de Cristo vivo, que é a Santa Igreja Católica viva ao longo dos séculos. Essa é a fé. Eu tenho que crer, na prática, você tem que crer no que a igreja sempre creu. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Eu creio aquilo que a igreja sempre creu, quod semper. Eu não posso crer no que a igreja crê hoje, mas anteontem ela não cria. Está entendendo? Quando o Papa, por exemplo, quando o Papa Pio XII, em 1950, declarou que Nossa Senhora subiu aos céus, não é que Nossa Senhora subiu aos céus em 1950. E a igreja de repente começou a crer em 1950. Não, ele está dizendo que a igreja sempre teve essa fé. Então quer dizer que ele, Pio XII, tinha essa fé. E que todos os papas anteriores a ele tinham a mesma fé. E que esse é o depósito da fé da igreja ao longo de 2000 anos até chegar em Jesus Cristo.
Então você crê na autoridade de Cristo revelante e crê que esta fé de Cristo, que ele está dizendo aqui para Pedro, sobre esta fé edificarei a minha igreja, você crê que esta fé ela é preservada ao longo dos séculos na única igreja de Cristo. Cristo não tem dois corpos, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Cristo não tem dois corpos, ele tem um corpo só. É a sua santa igreja católica. E é nisso que nós cremos. Nós cremos na fé que foi transmitida ao longo dos séculos. Então eu creio. Pode ser que você não entenda tudo. Mas se alguém te ensinar e disser, olha, a igreja ao longo dos séculos, ela sempre acreditou nisso daqui. Você diz, opa, já estou crendo. Porque você crê não em cada artigo de fé singularmente. Você crê na autoridade de quem revela. Entendeu? Se é isso que o Cristo deixou e é isso que a igreja sempre creu, eu creio. Pronto. Ao longo da sua vida, você vai ficando com ideias mais claras. Você vai estudando mais e vai percebendo cada vez mais claramente qual é a fé que você sempre teve. Porque você não diz amém para cada artigo de fé que você entende singularmente. Você diz amém para Deus que revela. Jesus falou, então eu creio. Se ele disse, eu já estou crendo. Nesse sentido, era um exemplo luminoso Dom Eugênio Salles, cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, falecido. Ele, cardeal da igreja, uma vez, um padre amigo meu, Monsenhor Sérgio Costa Couto, lá do Rio de Janeiro, estava numa reunião com o Dom Eugênio e Dom Eugênio expressou lá uma opinião e o padre Sérgio então foi lá depois pesquisar e descobriu que aquilo que Dom Eugênio estava dizendo não era exato, não era uma heresia, mas não era minuciosamente o que a igreja... Tinha uma coisa ali, um defeitinho no jeito de dizer, que não era daquele jeito que a igreja transmitia. Aí o padre Sérgio veio com um documento na mão, encontrou Dom Eugênio no corredor e disse assim, Dom Eugênio, aquilo que o senhor disse, eu queria mostrar para o senhor que tem um documento da igreja que não diz... Dom Eugênio parou ele e disse, para. Antes de você falar. Antes de você falar... Se o que você vai dizer é o que a igreja crê, já mudei de opinião. Eu já mudei. Antes de você dizer o que é. Você não vai me convencer pelos argumentos. Você já me convenceu pela autoridade da igreja. Se é o que a igreja crê, já mudei de opinião. Isso é ter fé. Porque eu tenho fé em quem revelou. O conteúdo pode estar mais claro ou menos claro. O conteúdo eu posso ir descobrindo com maior clareza ou não ao longo da minha vida. Veja, um cardeal da igreja, só para você não se sentir inferiorizado, eu não sei teologia, etc e tal, não, mas um cardeal está recebendo de um padre que é súdito dele. Ele podia ficar na autoridade. Quem que você pensa que você é, querendo corrigir
um cardeal de Santa Romana Igreja. Não, ele é fiel. Dom Eugênio não teve essa atitude. No meio do corredor, ele disse para o padre: padre, eu não sei o que é que você vai dizer, mas se é o que a igreja ensina, já mudei de opinião. Já mudei, agora. Não sei nem o que é. Por quê? Porque o nosso amém não é para o conteúdo específico. O nosso amém é para a autoridade do Deus revelante. E essa fé revelada, ela é transmitida ao longo dos séculos pela igreja. Então nós podemos, por exemplo, num congresso de teologia, debater o que é que exatamente a igreja ensina. Aí existe espaço para correntes teológicas. Porque, não, isso daqui não é bem assim, a explicação é essa, a explicação é aquela, mas a fé é a mesma. Aqueles teólogos, se são católicos, todos creem na mesma coisa e só estão melhorando a explicação, mas todos têm a atitude de fé. Eu creio, nós estamos aqui num esforço de descobrir com maior clareza, cada vez mais, o que é que a igreja sempre ensinou. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Querer, com cada vez mais clareza, enxergar o que a igreja sempre ensinou. Então, meus queridos, nós hoje queremos renovar a nossa fé. A mesma fé de São Pedro, transmitida pelos papas ao longo dos séculos. É a fé de Pedro, depois do seu sucessor Lino, depois do sucessor dele Cleto, depois do seu sucessor dele Clemente, aí vai até chegar a fé de Pio XII, de João XXIII, de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. É a mesma. Se não for a mesma, não é a fé de Pedro lá. Tem que ser a mesma ao longo dos séculos, de todos eles. Todos os papas. Os 266 papas ao longo dos séculos. Porque o nosso amém é para aquilo que Jesus revelou e que nós temos a certeza que as portas do inferno não prevalecerão. Isso quer dizer o seguinte, que essa fé não vai se perder ao longo dos séculos. Mas será que alguém lá não cometeu um erro? Não. Tem a sucessão apostólica. A fé é a mesma lá dos apóstolos. Assim como nós cremos que esse poder dos apóstolos foi transmitido aos bispos ao longo dos séculos pela sucessão apostólica. Por exemplo, quando um padre celebra a missa, como é que você sabe que este sacramento é o mesmo sacramento que Cristo deixou? Será que ao longo dos séculos não teve um bispo lá que cochilou e ordenou errado e se perdeu ao longo dos séculos esse poder? Não é necessário crer nisso, mas Deus, só para tirar essa dúvida da cabeça de alguns, de vez em quando Deus faz um milagre eucarístico. Para quê? Para ficar bem claro para nós. Olha, tá vendo? Não se perdeu. É ainda. O milagre da Eucaristia continua ao longo dos séculos. Os milagres que Deus faz é só para ajudar a gente a enxergar aquilo que nós dizemos. Não prevalecerão. Ou seja, a Igreja de Cristo permanecerá com a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo poder,
o mesmo organismo espiritual ao longo dos séculos, é o mesmo corpo de Cristo ao longo dos séculos. Nós cremos. Essa é a nossa fé. Então, meus queridos, com grande alegria, professamos a nossa fé. A nossa fé no dia de hoje, sabendo que a Igreja de Cristo permanece. E sabendo que é uma luta. Nós temos que lutar, porque essa fronteira que está dentro de nós, nós temos que cada vez mais conquistar terreno para Cristo, porque na hora que Cristo vencer, nós queremos estar do lado do vitorioso. Que essa fronteira da igreja cresça cada vez mais, tomando terreno dentro de nossa alma, do nosso coração, que essas províncias rebeldes que estão dentro de nós sejam cada vez mais dóceis, que nós alcancemos, a plenitude da graça, a santidade que os grandes santos alcançaram. Mas para isso é necessário crescer na fé. Crescer na fé, cada vez mais, uma fé cada vez mais arraigada. Crer no que creram os santos, no que creram os apóstolos, no que creu e crê a Santa Igreja ao longo dos séculos, sem escolher no que é que eu vou crer. E cada vez mais aprofundar no que é que eu creio. Eis aí. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. E nessa fé, eu quero viver e morrer.